Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui em mais um episódio da nossa série, né? Do Lar ao Altar. Eu digo, não é só essa ideia, mas uma ferramenta de Deus, principalmente para os dias de hoje. Então a intenção sempre é, de uma forma prática, rápida, objetiva, trazer uma palavra e um direcionamento para você. Você que está vendo a gente pela primeira vez, antes de começar a ministrá-la, é importante deixar para você, assim como nos outros vídeos, a importância de você estar se inscrevendo no canal da Comunidade Cristã Nova Aliança, pegando ali, ativando o sininho para que tudo que a gente poste, acompanhe, você possa ter acesso. E principalmente que para nós faz toda a diferença você pegar ali o aviãozinho e mandar para mais pessoas nas quais você tem entendido que precisa também ouvir essa palavra. Então para nós é muito importante ter esse entendimento. Nós não fazemos isso por like, nós não fazemos isso por engajamento. A nossa ideia é levar a palavra de Deus pura, simples, objetiva e de uma forma direta que você possa aplicá-la na sua vida. Esse tema do Lar ao Altar foi uma ferramenta, uma iniciativa que nasceu primeiramente no coração de Deus. E eu quero deixar aqui todos os créditos e louvores ao Senhor Jesus de tudo aquilo que Ele tem feito e vai fazer através dessa nossa iniciativa. Não é sobre mim, não é sobre o nosso irmão Atanásio que está ali atrás, os que nos antecederam, os irmãos que nos ajudam. Não é sobre nós, é sempre sobre Ele. Afinal de contas, a Comunidade Cristã Nova Aliança é uma igreja que nasceu no coração de Deus. Um dos nossos principais slogans, por assim dizer, é que Jesus é a resposta. Então vai ser sempre em nome de Jesus. Amém? Então, do lar ao altar, são aí 4 ministrações objetivas e rápidas, né? Nas quais Deus nos direcionou a falar sobre elas nesse tempo. Eu quero só recapitular, talvez você está vendo o nosso 4º episódio, tem os outros 3 antecedendo, que o primeiro é o altar começa em casa, na qual nós usamos a vida de Josué, lá no tal famoso, um dos famosos versículos que Josué usa para evidenciar essa vida, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali é muito claro que Josué foi um homem que Deus achou então o coração dele diante de todas essas circunstâncias. Esse homem, você que não conhece a palavra, esse homem foi usado por Deus para dar continuidade a um projeto de libertação do povo, levou ele até a terra que mana leite e mel. Logo depois nós falamos sobre o episódio número 2, que o altar exige sacrifícios da nossa parte, como priorizar tempo. O altar precisa, a gente da nossa parte, ter essa exclusividade para buscar esse ambiente. Nós usamos o texto de Romanos 12:1, que Paulo fala que nós não devemos, de forma alguma, nos amoldar a esse século, ou nos ajustar a uma vida como se todo mundo leva, e também eu estou levando, e não é sobre isso. Muitas pessoas têm perdido esse ambiente, né, de trazer um altar de adoração ao Senhor para sua casa, porque entra nessa rotina e muitas vezes confunde até, em alguns momentos, a questão da performance, de só ir para a igreja resolve todas as coisas. Não, começa tudo dentro de casa. Aliás, sempre começou dentro de casa, né? E por último agora, no último episódio, no 3, o tema é o altar restaura famílias também. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30, Elias deixa claro ali que ele chamou o povo para juntar, para organizar, para fazer as coisas novamente. Ali a Bíblia diz uma série de situações que ele juntou as pedras, ele atraiu todo o povo para estar vendo as coisas. Óbvio que não fala ali especificamente sobre uma família específica, mas fala que o povo se ajuntou diante da situação. E ali o povo, ajustado, tudo no seu devido lugar, da sua forma como teria que ser feito, o que Elias teve que fazer, a glória do Senhor veio. Então, tem muitas pessoas que elas confundem, acham que Deus tem que fazer todas as coisas. Não, tem participação sua também. Aquilo que se você tem que fazer, Deus não vai fazer. Mas se você é uma pessoa que tem procurado organizar a sua casa, trazer um tempo específico de adoração com a família, sabe? De ter a atitude de perdoar, de reparar brechas. Um exemplo foi que as pedras, elas nem todas se encaixam perfeitamente. Tem momentos que uma pedra vai ficar de quina, outra de não, e você tem que ir lá e ajustar isso. Então, esse é o seu papel. Agora, a glória do Senhor vai vir no tempo dele, e quando vir, você vai experimentar dos maiores milagres que alguém na terra pode experimentar. Amém? E hoje, para nós, nesse episódio, nós vamos falar sobre testemunho vivo. Olha que maravilha. E um texto precioso, também é muito conhecido, e já quero adiantar que provavelmente você já viu esse texto, já leu, já passou por ele, mas fala de um momento específico na vida de Paulo, que foi a conversão do carcereiro. Lembra quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam naquele ambiente onde a Bíblia fala que eles foram presos justamente, eles foram açoitados, lembra disso? Do versículo 29 diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas.
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria, porém, por terem crido em Deus. O que eu entendo aqui? Talvez você tenha uma outra revelação, um outro entendimento, e eu respeito isso. Mas se nós estamos falando de um episódio, de episódios que falam do lar ao altar, olha só como chegou salvação na vida desse carcereiro. Preste bem atenção. Aqui, nós vemos, eu sei que já foi pregado sobre vários momentos em que esse homem quis se suicidar, e de fato ele quis tirar sua própria vida por ter visto tudo o que aconteceu. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem foi a atitude de alguém que queria alinhar tudo dentro da sua casa. A Bíblia deixa claro que ele trouxe e preparou um banquete dentro da sua casa. E os apóstolos então pregavam do Senhor e falavam sobre isso. E houve graça e a misericórdia do Senhor alcançou o coração daqueles irmãos. O que você precisa mais para estar alinhando a um propósito de Deus? Veja, esse carcereiro ele teve uma das noites mais diferenciadas da vida dele. Uma experiência que mudou a história não só dele, mas de toda a sua família. Aqui mostra uma história que poderia ter dado totalmente o contrário. A gente poderia estar lendo e se tivesse sido escrito uma tragédia, mas pelo contrário, houve salvação. Houve um entendimento claro de que se não fosse Cristo naquele local, nada disso teria acontecido. E sabe também o que eu entendo quanto a isso? Quando os demais começaram a chegar. Eu entendo, irmão, que no processo de lar ao altar, vocês passam muito mais do que só vocês. Passa a ser um testemunho vivo a outras famílias. Quando você busca um alinhamento pleno daquilo que Deus quer fazer na sua casa, a consequência natural é que outras famílias vão querer aquilo que vocês carregam. Vão querer aquilo que está sendo alinhado dentro da tua casa. Vão querer aquilo que está sendo pontuado dentro do seu relacionamento como esposo, como esposa, como filhos. Se torna uma vitrine por de fora. Entende? Se torna algo realizado, onde as pessoas vão olhar e dizer assim, poxa, como que pode Deus fazer o que fez? Quantos testemunhos você consegue agora pensar em pessoas que se decidiram fazer o que era certo diante de Deus, entregar sua vida para Jesus, colocar tudo alinhado, tudo ajustado, fazer do lar um altar, fazer desse ambiente a glória do Senhor? Quantas pessoas têm experimentado de algo extraordinário nesses dias? Então, o que você está esperando? Um carcereiro fez isso. Não estou desmerecendo nada quanto à questão de profissão, mas Deus quer te usar, seja você um prefeito, um senador, um deputado, um presidente, alguém que trabalha com vendas, alguém que é dono de empresa, não interessa. Não é sobre posição, é sobre atitudes. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, de dentro para fora. E sabe como é que você aplica isso? Sabe como é que você coloca isso? Sabe como é que você começa a botar isso de forma prática? Viva o que as Escrituras dizem. Não ande em conselhos humanos. Não ande em conselhos que te levam para longe da presença de Deus. A Bíblia diz que existem conselheiros, que na multidão dos conselheiros estabelece a sabedoria. Mas diz também que eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Quais são os tipos de conselhos que você tem ouvido? A vida da pessoa que tem te dado conselho, ela condiz com o que a Bíblia fala? Ela tem alinhado ou procurado buscar uma realidade? Porque uma coisa é eu dizer o que eu acho, outra coisa é você ver o que eu vivo. Então é sobre isso. Do lar ao altar são 4 episódios que poderiam ser muito mais. Mas nesse momento, você que está vendo, comece a pensar o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Talvez hoje eu estou falando para pessoas que precisam trazer a presença de Jesus para dentro da sua casa, para dentro de você e deixar Deus ser Deus na sua vida. Sobre isso, eu quero profetizar em nome de Jesus que a tua casa, a tua vida, o teu lar se tornaram um altar de testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.